Ovelhinha, você já parou para pensar na profundidade que é o livre-arbítrio? O que é isso, irmã Sunamita? Livre-arbítrio é você ter a livre escolha. Você pode escolher aquilo ou não. Ou seja, você não é obrigado a escolher nada. Você tem a opção. Você tem a liberdade de escolher. E a palavra de Deus, quando você lê essa palavra de ponta a ponta, você vai ver que nós, como servos de Deus, como criação do Senhor, seus filhos, nós temos esta liberdade. Deus podia ter feito robô, não é verdade? Você vai me servir de forma obrigatória, colocar uma maquinazinha aqui na nossa mente, no nosso coração. Mas Deus não fez assim. Deus te fez com a liberdade de escolher estar diante dele ou não. É por isso que quando você escolhe estar com o Senhor, aleluia, ele te chama de amigo, ele te chama de amiga, ovelhinha. Ele não quer que ninguém esteja com ele de forma obrigatória, né? Por uma imposição, sabe? Não. Esse desejo de estar com o Senhor tem que ser algo natural, por livre e espontânea vontade. Se não fosse assim, o Senhor teria feito um monte de robozinho para estar lá diante dele. Mas ele quer que você escolha estar com ele por amor, que você deseje do fundo do coração estar na presença dele. E você tem escolhido estar na presença dele todos os dias? Ou você tem fugido da presença dele, ovelhinha? Me fala aqui, você tem estado com o Senhor? Você tem feito essa escolha? Porque todos os dias, tá, ovelhinha? Nós temos que decidir pelo Senhor. É todos os dias quando você acorda, eu vou conversar com meu Deus. Eu vou conhecer um pouco mais sobre o meu Deus. Porque se você deixar para lá, você se enfraquece e se afasta dele. É igual realmente um relacionamento, não tem? Quando a pessoa casa, quando a pessoa está namorando, quanto mais você conversa, quanto mais você sai com a pessoa, mais você conhece. Assim é com o nosso Deus. E não vem me falar, eu já conheço bastante. Já caminho com Deus não sei quantos anos. Olha, tem uma coisa que o meu pastor sempre fala, que não existe tempo de casa com ele. Nós sabemos que aí fora, a pessoa trabalha por um período, depois se aposenta e goza, né? Tudo que contribuiu. Olha, irmãos, com Deus não é assim. Todos os dias nós temos que encher a nossa vida com óleo. Todos os dias. Todos os dias temos que buscar mais do Senhor. Temos que estar na presença dele. São todos os dias. Da mesma forma que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas, nós também temos que renovar o nosso relacionamento com ele. E muitas vezes, quando fazemos escolhas erradas, quando decidimos fugir daquilo que Deus mandou, ou fugir do que a palavra diz, ovelhinha, carregamos consequências terríveis. E tem muitas pessoas carregando aí consequências do pecado, consequências da desobediência, consequências de fugir daquilo que Deus mandou. E é sobre isso que vamos falar hoje. Então abra o seu coração e venha com o coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você. Você tem o livre-arbítrio, você é livre para escolher estar na presença do Senhor ou não. Mas quando você escolhe outro caminho, ovelhinha, existem consequências terríveis. Existem consequências, porque existe o mundo espiritual. Por mais que você não acredite, existe o mundo espiritual. E quando você sai debaixo das asas do Onipotente, quando você sai do esconderijo do Altíssimo, ovelhinha, você está correndo risco. Porque se Deus existe, se a sombra do Onipotente existe, se o nosso Deus existe, o inimigo também está rodeando ali, a Bíblia fala, como um leão, buscando a quem possa tragar. Oh, Senhor, receba a palavra de Deus aqui neste momento. Não se esqueça de deixar aí seu joinha,
Porque quando você curte, o sistema aqui entende que você gostou do conteúdo e não se sentiu ofendido, tá bom? Curte, comente e compartilhe. Os 3C, tá bom? E outra coisa, fique até o final do vídeo, hein? Em nome de Jesus, hein? Fique até o final. Porque quando você fica até o final, o sistema também entende que você gostou. Para de ficar pulando, saindo pela metade, tá bom? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, oh, glória, que bom que você chegou para mais um devocional. Tenho certeza que você não chegou aqui em vão. E para você, ovelhinha, que chegou aqui agora, primeira vez, um abraço bem forte para você. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. O Senhor te trouxe aqui também, ovelhinha. Então se inscreva no canal, vem com a gente para o propósito com Deus que nós estamos, onde durante o dia recebemos gotas de refrigério. Passamos o dia na presença de Deus. Acordamos com oração, à tarde tem um versículo para meditação, à noite devocional e depois tem oração para acabar o dia. Olha, irmãos, vamos buscar enquanto é tempo e aproveitar esta oportunidade, porque, irmãos, é o Senhor que tem me colocado aqui para este trabalho, onde requer, irmãos, muita dedicação, uma dedicação exclusiva, acredita? Acredita? Só que o Senhor tem me dado essa possibilidade, tem me dado essa alegria, esse prazer de estar aqui com você, ovelhinha, durante o dia. E tem sido bênção, sabe? O Senhor tem me abençoado. Estamos aqui de forma voluntária para o homem. Voluntária, não estamos cobrando nada. Porque o nosso patrocinador, Deus, o Senhor, Ele tem provido tudo, irmãos. Ele tem abençoado de forma maravilhosa. E me concedido a presença dEle aqui. Eu sempre falo com Ele, Pai, se o Senhor não estiver ali, é tudo em vão. Se o Senhor não visitar aquelas pessoas, Senhor, toque nelas, opere em nosso meio. A sua presença, Senhor, é fundamental, é tudo, é a base, né, irmãos? E eu tenho clamado isso a Ele, né? E tem sido maravilhoso. Então fique aqui, vamos buscar o Senhor. Amém? Estamos hoje no terceiro episódio, terceiro dia do devocional de Jonas. No primeiro dia, eu já fui surpreendida pelo Senhor, irmãos, porque quando apertei o play aqui para poder compartilhar o devocional, o Senhor fez brilhar uma palavra aqui e desenvolvemos o primeiro devocional naquilo que o Senhor quis falar. A ordem dele no primeiro devocional foi: levanta-te, se posicione, aleluia, reconheça quem você é, reconheça a sua identidade. Porque quando você sabe quem você é, quando você sabe a sua identidade, quando você se levanta e se coloca na posição, aí sim o Senhor pode cumprir na sua vida o propósito que Ele tem. E vimos também que o mundo aí fora, meus irmãos, misericórdia, está todo mundo em crise existencial. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, todo mundo com problema. Só que você precisa entender que a sua origem está aqui, ovelhinha. Aqui conta tudo sobre você. Aqui conta de onde você veio, para que você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. Oh, glória! Aleluia! Não fique perdido não, hein? Fica perdida não, hein, ovelhinha? Tá queimado. Você foi feito pelas mãos do Senhor. Você não é fruto de explosão, você não é fruto de Big Bang. Não, não, não. Você é obra das mãos de Deus. Né? Foi feito para adorar o nome do Senhor, para glorificar Ele. Aleluia! Nós não morríamos, tá? Nós não morríamos. Adão e Eva, quando foi feito lá, eles não foram feitos para morrer. Nós fomos feitos para viver eternamente. Por isso que ninguém gosta da morte, não é verdade? Minha mãe, então, misericórdia, irmãos. Mamãe não suporta nem profecia de morte. Nós não fomos feitos para conviver com a morte. Porém, com o pecado veio a morte. A morte é consequência do pecado. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Você peca, peca, peca e depois recebe o salário que é a morte. Ai, meu Deus, misericórdia, ninguém gosta. Mas o Senhor não nos fez para morrer. Ele nos fez para vivermos eternamente com Ele. Oh, glória! E é isso que Ele tem para aqueles que escolhem a presença dEle. Se você escolher o Senhor, se você andar na presença dEle, se você fizer a vontade dEle, oh glória, você vai viver com Ele, ovelhinha.
Oh, aleluia, você vai viver com Ele. E essa é a nossa esperança. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Ele disse que foi preparar um lugar para mim e um lugar para você. Ele foi preparar uma morada. Jesus esteve aqui nesta terra. Ele morreu por mim, morreu por você. E quando, irmãos, ele ressuscitou, ele ainda ficou operando aqui em nosso meio por 40 dias. E quando ele subiu aos céus, quando ele voltou para os céus, os seus discípulos estavam todos pasmos, olhando ele subir. Aí o anjo perguntou: varões galileus, por que vocês estão assustados olhando para cima? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Aleluia! E nós temos essa esperança. Você tem essa esperança? Escreve aqui: eu tenho essa esperança. Então você sabe para onde você vai. Você sabe o que você está fazendo aqui. Você tem que se preparar para ouvir o toque da trombeta, para ouvir o Senhor chamar o seu nome. Se prepare, aleluia. No devocional de ontem, no episódio 2, nós vimos que o próprio Deus falou com Jonas. E Jonas, irmãos, em momento de desespero, quando ficamos algumas vezes, é verdade, Jonas fugiu da face do Senhor. Nós vimos aqui no versículo 2. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Quantas vezes falamos ontem que nós também fugimos, irmãos? Não é para apontar para Jonas, não. É para que possamos aprender com ele a não fugir de Deus. Fugimos de missão, fugimos de algo que Deus manda fazer, fugimos da palavra, fugimos de fazer aquilo que Deus quer que façamos, até mesmo de perdoar, de ajudar, de andar na presença dele, de sermos santos. Quantas vezes que nós fugimos? E no devocional de agora, nós vamos ver, irmãos, nós vamos ver que quando você quer fugir, o inimigo até te ajuda. Coloca bandejas na sua frente, o inimigo coloca carros, coloca ônibus, coloca avião. O inimigo aqui, ó, colocou até um navio e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Tinha um navio preparado, já indo para um lugar chamado Tarsis. E o que Jonas fez? Aqui diz: pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com ele para Tarsis, diante da face do Senhor. Quantas vezes, quando queremos fugir do Senhor, o inimigo prepara aquele atalho, irmãos. O inimigo prepara, é só você pensar. É só você pensar naquilo que o inimigo já... Peraí, preparo tudo para você. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, irmãos? Eu já ouvi testemunhos de irmãos que eram casados, tinham família. E em um momento de fraqueza dentro de casa, sabe? Algum conflito com a esposa. Vou desaparecer um pouco. Vou desaparecer. E nisso que vai desaparecer, parece que o inimigo prepara ali, ó. Prepara, irmãos. Né? Uma emboscada. Prepara a mulher para seduzir. Prepara pessoas para poder enganar, para poder levar para outro caminho. Porque o inimigo, ele não dorme. O inimigo, ele trabalha, irmãos, há poder no nome de Jesus para nos livrar. Já aconteceu isso com você? Alguma experiência dessa? De quando você está no momento de vulnerabilidade, aquele momento frágil, o inimigo se aproveita. Para quê? Para quê? Para tentar, ó, te pegar ali com alguma bandeja. Mas cuidado. Eu não sei pelo que você está passando, se o seu momento é um momento de fragilidade, mas lembre-se que existem consequências. Existem, irmãos. Essa semana ou foi ontem ou hoje, eu acho que foi na oração de hoje, eu tirei, né, um versículo, e na hora da ministração, da oração, de ministrar a palavra, eu senti de falar, né, que o Senhor me trouxe, na verdade, né, o Senhor ministrou sobre adorar somente a Ele, confiar somente nele, crer somente nele. Por quê?
Porque muitas vezes, na hora da vulnerabilidade, da fraqueza, na hora do desespero, tem ovelhinha que busca ajuda em Deus, mas pasme. Eu não falei isso no vídeo lá no Instagram, né, irmãos? Que eu não podia falar, senão eu ia ser bloqueada de vez. Mas vão procurar ajuda no centro, no candomblé, em terreiro. Procurar ajuda, irmãos, na macumba. Há poder no nome de Jesus, ovelhinha. E na hora que eu estava orando, eu sentia isso. Só que eu tive receio de falar. E eu estou falando aqui, se for do Senhor, a pessoa vai vir aqui e vai ouvir essa palavra. Porque eu não tive a coragem de falar isso lá, né, com medo de... Os irmãos que me acompanham sabem que eu constantemente sou bloqueada, limitada, cheia de restrição, né, no sistema, porque falo as palavras que estão aqui. Mas tem palavras que são tão fortes, né? Mas lá eu falei na oração, deuses, né? Vão procurar outros deuses. Eu tentei falar. Então, na hora da vulnerabilidade, da luta, da fraqueza, a pessoa se sente em desespero e vai procurar, irmãos, terreiro, fazer macumba. O que é isso, crente? Nós não somos servos de Deus. É para confiarmos somente no Senhor. Somente no Senhor. E o inimigo sabe quando você está fraco, meio duvidando, com medo. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me responder? Eu acho que eu vou. Eu estou desesperado. Eu estou desesperado. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Eu preciso de ajuda. A pessoa fica em desespero. Aí logo aparece, né, uma situação para ela poder recorrer. Aqui foi assim com Jonas. Quando Deus falou com Jonas, Jonas se levantou, logo tinha aqui, ó, um navio indo para Tarsis. E ele pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis. Ah, ovelhinha, mas no versículo 4 diz, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Olha aí a consequência. Pode fugir, pode escolher outros caminhos, pode ir para o plano B. Mas a tempestade vem, a consequência vem. Ovelhinha, e sabe o que é mais terrível? O que é mais desesperador? Que depois você pode se arrepender do seu pecado. Você pode se arrepender da sua escolha e voltar. Você pode voltar, você pode se arrepender e voltar. Mas posso te contar um negócio? A consequência você vai ter que carregar. A consequência vai ficar. Papai do céu, o nosso Deus, vai te perdoar. Ele vai te purificar. Ele vai te ter de volta. Ele vai te abraçar, vai até te usar. Pode até te encher de novo, com certeza, e fazer uma tocha de fogo nas mãos dele. Mas as consequências vão continuar. Acredita nisso? Isso é uma coisa assim forte. Um exemplo disso, quando a pessoa sai, eu conheço pessoas assim, a pessoa, de novo, né, o meu exemplo vai ser em relação conjugal, casamento, a pessoa deixou a família e se envolveu com mulher. A mulher engravidou, teve uns 3 filhos, irmãos. Passou um ano, o cara voltou para casa e a mulher recebeu o cara de volta, o esposo, né? O esposo. Aí eu te pergunto, tá com 3 filhos agora do outro relacionamento, que ele ficou nessa briguinha com a esposa, foi sair, né? Paft! 3 de vez, acredita? 3 ou 2, foi gêmeos, né? Foram 2 ou 3, que foram 2 pessoas, irmãos, misericórdia. E aí? O Senhor perdoa essa pessoa. A esposa perdoou, a casa recebeu. Mas eu te pergunto, e as 3 crianças que estão aí agora? Tem como engolir? É a consequência da escolha dele. E ele vai ter que carregar essa consequência. Vai ter que carregar. Vão existir aqueles conflitos conjugais, né, de família. A esposa, quando olhar para as crianças, vai lembrar, né, do que ele fez. Vai ter que ter aquela guarda compartilhada, né, irmãos? De trazer a criança para passear com ele. Imagina os filhos dele, a esposa dele, irmãos. Olhar assim, Senhor, me dá graça, não é verdade? O Senhor perdoa, mas a consequência fica.
Outro exemplo é quando a pessoa é do mundão e faz arte, né? Aí fora, mexe com coisas erradas e é condenada pela justiça a 10, 15, 20 anos de prisão. Mas a pessoa se arrepende, pede perdão a Deus. Deus perdoa. Deus perdoa. Deus pode usar aquela pessoa. Mas e a sentença do juiz? Como que fica? O juiz vai perdoar também? Ele tem que cumprir a sentença. A sentença continua, a consequência vai continuar. Isso é só um exemplo que eu estou dando de vários outros que existem. Né? Na sua vida já aconteceu algo parecido? Quer colocar aqui o seu testemunho? Isso serve, irmãos, para edificação, tá? Isso serve para que outras pessoas também venham se identificar e ver que não estão sozinhas. Isso acontece. Você carrega consequências, traumas, ansiedades, até mesmo medo de decisões, de escolhas que você fez. Ontem eu estava conversando com meu filho, Paulo Miguel e Lucas, sobre isso. Que muitas pessoas que estão aí na rua, né, pedindo, né, muitas pessoas precisam, mas muitas também, irmãos, estão se aproveitando, porque não quiseram trabalhar, não quiseram estudar, não quiseram correr atrás, e agora elas estão colhendo, elas estão mendigando muitas pessoas, porque quiseram curtir. Ah, eu quero curtir, eu quero curtir, eu quero curtir. E aí vem a consequência. Então, como Jonas aqui, ele escolheu, ele teve o livre-arbítrio. Você também, ovelhinha, você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher obedecer, andar em santidade. Você pode escolher estar na presença do Senhor ou não. Você não é obrigada, ovelhinha, você não é obrigada. O Senhor não te impõe isso. Mas, por incrível que pareça, quando a pessoa escolhe outro caminho, vem a tempestade, vem a consequência, porque você está fora daquilo que Deus te criou. Você está fora da rota. Deus não te criou para estar aqui, Ele te criou para estar aqui, desse lado aqui. Conseguiu entender? Que essa palavra tenha ido ao encontro do seu coração. Que Deus ministre com você. Olha, digníssimo, irmãos aqui, dá um oi aqui, digníssimo. Amor, já dei a comida para todo mundo, amor, pode ficar tranquilo. Já dei comida para todo mundo. Hoje, irmãos, estou aqui gravando o escritório esses dias daqui de casa, porque estamos com muitas tarefas lá no escritório. Não estou conseguindo parar lá para compartilhar o devocional. Então, acordei mais cedo aqui para poder ficar com vocês, compartilhar essa palavra. E é isso, meus irmãos. Que Deus possa falar ao seu coração. Cuidado com suas escolhas. Todos os dias. Lembre-se, não existe tempo de casa. Todos os dias eu tenho que me encher da mesma forma. O que você comeu ontem vai te saciar para hoje? Talvez ontem você comeu um boi, 1 quilo de arroz, feijão, churrasco, carne, comeu um monte de coisa. Mas já esvaziou da barriga, não já? Esvaziou. Hoje tá com fome de novo, não é verdade? Ou é mentira minha? Você come todo dia? Fala que eu como todo dia. Quem aqui come todo dia? Quem todo dia toma água? Não é? Então, espiritualmente é a mesma coisa. Estamos aqui, irmãos, em um mundo cheio de pecado. E nós temos que ser como a garça. Sabe como que é a garça? Aquele animal branco, bonito, né? Que anda na lama, mas não se suja. Assim, ela anda assim, ó. Na lama, não se suja a garça. Oh, glória! E assim nós, neste mundo de pecado, não podemos nos sujar. Não podemos. Temos que lutar para ser santo, para andar em santidade. E para isso, você precisa buscar todo dia. Porque todos os momentos nós recebemos pecado, irmãos. Recebemos mensagens de pecado pela televisão, pela internet. O celular é uma bênção, não é verdade, irmãos? É uma bênção o celular. Tem coisas boas, mas o que tem de coisas ruins também você precisa saber usar. Então, cuidado, vigie, se alimente da palavra, se alimente do Senhor. Venha com a gente para o propósito e vamos buscar juntos. E já encerrando, irmãos, mas antes de encerrar, eu preciso aqui falar com vocês alguns versículos que é fundamental para que você possa entender essa palavra que está aqui, olha, em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que diz: porque o Senhor corrige a quem ama
Ele permite a tempestade. Ele permite o vento da nossa vida, porque Ele quer nos corrigir. E se Ele te corrige, é porque Ele te ama. Oh, glória! É porque Ele te ama. E tem um outro versículo também, irmãos, que eu não vou conseguir achar agora, tá ficando muito grande já o devocional, misericórdia. Não abandona não, ovelhinha. São coisas que vêm e a gente tem que falar. Eu não vou engolir o que Deus quer mandar falar, não. Não vou engolir não, ovelhinha. Tem que falar. Eu vou procurar aqui, peraí. Olha aqui, irmãos, em Hebreus capítulo 12, versículo 6, versículo 5, olha o que diz. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Olha, não despreze a correção de Deus. E não desmaieis quando por ele fordes repreendidos. Ovelhinha, não é para morrer não, ai. Morrer, não desmaia, não morra quando Deus te repreender. Porque o Senhor, versículo 6, corrige a quem ama, olha aqui agora, e açoita a qualquer um que recebe por filhos. Ele açoita, olha, ele açoita qualquer um que recebe como filho. Se suportais a correção, se você suportar a correção, for firme e fiel, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Todo pai corrige os filhos, não é? Porque o pai quer o melhor para os filhos. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha, ovelhinha, que forte. Se você está sem disciplina, se você não quer disciplina, você não é filho, você é bastardo. Ai, não. E aí, ovelhinha, você quer disciplina? Quer? Então você é filho. O Senhor está te corrigindo, está te disciplinando, dá glória, porque Ele te considera como filho. E aqui, irmãos, tem outro versículo que eu quero compartilhar em Provérbios 14, 12, que diz: há caminho que parece certo ao homem, mas o fim é o caminho de morte. Olha, aos seus olhos, nossa, isso aqui tá ótimo. Olha que bênção. Dá até glória a Deus. Olha, aos seus olhos parece certo, mas o fim é morte. Provérbios 14, 12. Olha, irmãos, então que possamos escolher. Clamar ao Senhor e pedir a Ele o direcionamento. Escolha Deus. Escolha obedecer à palavra. Escolha andar em santidade. Escolha Deus todos os dias. E escolha renunciar o pecado. Renunciar o mundo. Amém, ovelhinha? Desculpa. O devocional ficou um pouco grande, né? Mas, irmãos, a palavra vem assim, né? A palavra é uma fonte. Oh, que fonte transbordante. É maravilhoso. Quando o Senhor, Ele faz borbulhar assim, ó, borbulha, né? Então receba o que Deus tem para você aí, tá bom? Pai, obrigada por tua palavra, obrigada por sua misericórdia, obrigada por falar conosco, obrigada, Deus, tu és maravilhoso, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada. Oh, glória, bendito seja o Senhor. Neste momento, coloco esta pessoa nas tuas mãos. Eu não sei, Senhor, em qual tempestade que ela se encontra, o que está acontecendo com ela, mas eu sei que tu és fiel para enviar socorro, para ter misericórdia, para dar a ela graça, dar a ela força para ela passar por isso. Oh, Deus, entra com escape, entra com o teu olhar de misericórdia, visita, Senhor, a casa dela, abençoe o lar, abençoe a família, restaura, meu Senhor, restaura, meu Deus, abençoe, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome do teu Filho, nós te clamamos, Pai. Amém, ovelhinha, te amo em Cristo Jesus, fique na paz e até amanhã, no próximo episódio aqui, ó, do livro de Jonas. E eu te espero, hein? Venha para o propósito com Deus e vamos buscar juntos. E não se esqueça daquele joinha, de comentar, curtir, compartilhar. Amém? Te amo, a paz.